Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal. Olá, outra vez com vocês, tia Ana Lúcia Moraes, chamada carinhosamente por Tia Lucinha. Cumprimento a todos que estão nos assistindo pelo Facebook ou nos ouvindo pela Rádio FM. Em especial, você, nosso aluno do 2º ano. Nós iremos estudar sobre as cantigas, certo? O gênero que nós iremos estudar hoje são as cantigas. Vocês sabem o que são as cantigas? O que são cantigas? Vamos estudar agora sobre as cantigas de roda, certo? As cantigas de roda são um tipo de canção popular que está diretamente relacionada com a brincadeira de roda e é comum em todo o Brasil, fazendo parte do folclore brasileiro. Por ser uma música popular, uma canção popular, ela faz parte do nosso folclore e vai passando, olha, de geração em geração. E é interessante a gente perceber que a mesma cantiga, ela pode apresentar diferença num versinho de um estado para o outro. Origem das cantigas e canções. Vocês sabem a origem das cantigas e canções, das cantigas de roda? Embora as cantigas de roda de diferentes povos tenham um caráter universal, ou seja igual em todos os locais, e façam parte da cultura, acredita-se que é de origem africana e que foi através das cantigas de roda que surgiu a ciranda no Brasil. Veja bem, vieram com os negros que foram trazidos da África, certo? Para trabalhar nos engenhos, inicialmente nos nossos canaviais. Então, foi através deles que a gente herdou essa herança, as cantigas de roda, certo? As características das cantigas e canções. Fazem parte do folclore brasileiro, porque são passados de geração em geração e fazem parte da nossa cultura. São letras simples e fácil da gente memorizar. Apresenta rimas, repetições e trocadilhos. E é uma brincadeira infantil, é considerada uma brincadeira infantil. Hoje em dia as crianças estão brincando muito usando a tecnologia, mas é muito divertido brincar com as cantigas de rodas. Vamos brincar agora com algumas cantigas de roda? Eu daqui, vocês daí. Que tal? Vamos lá? A gente vai brincar e a gente vai aprender as musiquinhas, os textinhos, as rimas, certo? Então, vamos lá. Não atire o pau no gato, porque isso não se faz. O gatinho é nosso amigo, não devemos maltratar os animais. Miau! Tá vendo? Ela nos deixa a mensagem. Não devemos maltratar os animais, certo? Mas tem gente que canta ela assim, ó. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Dona Chica admirou, do berro que o gato deu. Minhau! Veja a diferença. Aí está maltratando o gatinho. E a gente não pode maltratar os animais, certo? Essa musiquinha está nos deixando a mensagem. A que tia cantou primeiro, que a gente não pode maltratar os animais. Vamos repetir? Não atire o pau no gato, porque isso não se faz. O gatinho é nosso amigo, não devemos maltratar os animais. Minhau! Tem essa daí que tia brincava tanto quando era criança. Não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, vão aprender agora. Fui à Espanha buscar o meu chapéu, azul e branco da cor daquele céu. Ora palma, ora pé, ora roda, caranguejo, peixe é.
Aí tia completava assim: caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é, caranguejo só é peixe na vazante da maré. Samba crioula que vem da Bahia, pega as crianças e joga na bacia. A bacia é de ouro, areada com sabão, e depois de areada, enxugada com roupão. O roupão é de seda, camisinha de filó. Cada um pegue seu pá para dar benção à vovó. Abençoa, vovó, abençoa, vovó. Começava a roda, na hora de bater palma batia, na hora de bater o pé batia, e na hora de dizer benção, vovó, era de 2 em 2. Benção, vovó, benção, vovó. E essa musiquinha tem diferença de uma região para outra, com algumas palavrinhas, com alguns versinhos, certo? Mas na nossa região ela é assim. Mais uma musiquinha da época de tia, brincava demais na calçada com a irmã gêmea dela, com as priminhas, com os amiguinhos. Vamos lá? Brincar com a tia, eu daqui, você daí. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, berimbam, bam, bam. Vem de lá, seu delegado. E pai Francisco foi pra prisão. Quando ele vem se requebrando, parece um boneco desengonçado. Quando ele vem se requebrando, parece um boneco desengonçado. Senhora Dona Cândida. Senhora Dona Cândida, existe uma diferença enorme na letrinha dela, das outras regiões para a região da gente, certo? Quem quiser pesquisar e descobrir as diferenças, pesquisem que vocês vão ver como é diferente, certo? Senhora Dona Cândida, a gente brincava assim, olha. Um monte de gente na roda, alguém no meio com o olho vendado, certo? Senhora Dona Cândida, descubra o seu rosto. Seu rosto é de prata, quero ver a sua cara. Que anjos são esses que andam por aí a brincar sempre de dia, Pai de Nossa Ave Maria. Somos filhos do rei e escravos da rainha que mandam se esconder lá debaixo da pedrinha. Aí a gente se escondia e quem estava com o olho vendado ia procurar. Quem ele conseguisse pegar ou ela conseguisse pegar ia ser a senhora Dona Cândida. E vejam que tem aí ó, a parte que os filhos e escravos da rainha, os filhos do rei e escravos da rainha cantam, e a parte que Dona Cândida responde, quando diz assim, ó, Senhora Dona Cândida, quem está falando são os filhos e escravos da rainha, certo? E vamos lá. Senhora Dona Cândida, descubra o seu rosto é de prata, quero ver a sua cara. Aí é Dona Cândida agora que vai responder. Que anjos são esses que andam por aí a brincar sempre de dia, Pai de Nossa Ave Maria. As outras crianças vão responder. Somos filhos do rei e escravos da rainha que mandam se esconder lá debaixo da pedrinha. Parava de rodar, corria, se escondia e Dona Cândida ia procurar. Fora as cantigas de roda, também tem as cantigas de niná. As cantigas de niná. As cantigas de niná são canções que os papais e as mamães usam para botar os bebês, as criancinhas, para dormir, certo? Então, as cantigas de niná, intituladas como cantigas de embalar. Em Portugal, elas são chamadas de cantigas de embalar, certo? Portugal é outro país. São canções infantis, de característica popular, que as pessoas entoam para fazer os bebês ou crianças adormecerem. Entoam, elas cantam para fazer os bebês e as crianças adormecerem tranquilamente. Essa canção é muito cantada pelos papais e pelas mamães, mas tia não gostava de cantar para os filhos dela, não. Que eu acho que, em vez de acalmar, podia até a criança ficar com medo, né, da cuca. Tia não cantava, não, tá? Tia vai ensinar que tia cantava para os filhos dela. Mas vamos cantar primeiro a da cuca, que é muito conhecida, certo? Faz parte do nosso folclore. Nana, nenê, que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça, a mamãe foi trabalhar. Nana, nenê, que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça, a mamãe foi trabalhar. Olha, eu gostava não, disse meu filho vai ficar assustado com medo da cuca. Cantava não. Aí eu cantava assim, olha. Eu cantava com o nome da criança. Aqui eu vou botar
o nome de uma criança qualquer, certo? Ou então vou botar o nome do bebê. Esse bebê é meu, me deram para eu criar. Obrigação de quem cria é o bebê acalentar. E assim eu ia acalmando. Ou então cantava assim, olha. Essa menina é linda, me deram para eu criar. Obrigação de quem cria essa menina acalentar. Certo? Ou então eu cantava assim. Raiane, mamãe te ama, o papaizinho também, vovô e as vovós, todos te querem bem. Essa menina é linda, me deram pra eu criar, obrigação de quem cria é Raiane acalentar. E acalmando a minha filhinha para ela dormir. Vejam que diferença. Musiquinha para acalmar o bebê para ele dormir, certo? Desafio do dia, certo? O desafio do dia vai ser com a musiquinha Terezinha de Jesus. Primeiro a tia vai cantar com vocês para depois explicar qual é o desafio do dia. Combinado? Então vamos lá. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiram 3 cavalheiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Da laranja quer um bago, do limão quer um pedaço, da menina mais bonita quer um beijo e um abraço. Tia completou com o final da musiquinha, tá? Olha, vocês vão fazer o seguinte desafio. O que é que essas palavras destacadas expressam no texto? 3 cavaleiros, 3 chapéus. O primeiro, o segundo, o terceiro, elas são o quê? Estão representando o quê? Certo? Então, vocês irão escrever a palavrinha e o que ela está representando, certo? Está representando ordem, está representando quantidade, está representando posição. Então, vejam o que é que essas palavrinhas está representando, escrevam e mandem uma foto para o WhatsApp da sua turminha. A sua participação é muito importante. A tia fica muito feliz quando vocês enviam as atividades para o grupinho do WhatsApp, certo? Vamos participar, que é bem legal. E não esqueça, a pandemia não acabou. Usar máscara é obrigatório. A gente deve usar a máscara ao sair de casa, ao atender uma pessoa que chegue na nossa porta, certo? Lavar as mãos com água e sabão, sempre que possível. Não é possível, estou no banco, estou na feira, estou no supermercado, passa álcool. Estou na escola, passa álcool. Álcool gel 70 ou álcool líquido 70. Mantenha o distanciamento social, que agora diminuiu para 1 metro por pessoa, certo? Mantenha esse distanciamento, é muito importante. E se puder, fique em casa. Se proteja e proteja a sua família. Beijo no coração e obrigada pela atenção. Olá, estudantes do 8º ano da Rede Municipal de Goiânia. Olá, ouvintes da Rádio Goiânia FM. Estamos mais uma aula de Geografia para o 8º ano e iremos tratar do seguinte tema: as transformações do espaço na sociedade urbana e industrial na América Latina. Vamos focar hoje nos recursos hídricos da América Latina. Primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer a América Latina. Vi que essa semana vocês já viram isso, né? Com o professor de História, eu estava percebendo isso aqui nas gravações. Então, a América Latina está bem representada. Quem está ouvindo pela Rádio Goiânia FM, pensa no globo ou no planisfério, pensa aqui no nosso continente, na América do Sul, aqui no Brasil onde a gente está. Então, nossos vizinhos aí, todos fazendo parte da América Latina, desde o México até lá embaixo, na Argentina, somos latino-americanos, por conta da nossa história de colonização
junto com os espanhóis, com os portugueses, né? Então, os países que estão abaixo dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, a América anglo-saxônica, América rica, América desenvolvida, a América subdesenvolvida, a América que foi explorada, colonizada pelos europeus, né? Pelos espanhóis, pelos portugueses predominantemente. Essa é a que a gente chama América Latina. Então, iremos falar sobre os recursos hídricos na América Latina. Primeiro que tudo, eu queria mostrar aqui a vocês a distribuição dos recursos hídricos pelo mundo. Destaque especial para a América Latina. Quem está vendo aí, acompanhando pelas redes sociais, o vídeo, pode perceber isso na imagem do planisfério que a gente está vendo, que essa região central, embaixo da linha do Equador, onde está a América Latina, praticamente, um pouco acima, maior parte do território abaixo da linha do Equador. Então, está vendo que está bem azul. Quanto mais azul estiver aí, representa que nós temos uma grande quantidade de recursos hídricos à disposição. Recursos hídricos, para a gente pontuar direitinho, quem não está lembrado o que é, se refere à disponibilidade de água no espaço. Água dos rios, né? Água disponível, água potencial, água dos aquíferos, dos lagos, das lagoas, das lagunas. A gente vai estudar isso hoje na América Latina, que é riquíssima em recursos hídricos. Temos aqui, bem especificado, a América Latina, né? Temos bastante recursos hídricos, muita disponibilidade de água, principalmente por conta da nossa Amazônia. A Amazônia é uma grande produtora de água. Lembre-se que sobre a Amazônia se formam os rios voadores. Coisa linda que a natureza ali constrói, fabrica e produz. Uma indústria de chuva natural que existe lá, por conta da floresta em pé e por conta de toda a dinâmica climática que acontece na região. Os rios que lá existem, as florestas que lá existem, contribuem para a formação de chuvas, e isso é cíclico, porque a gente tem um ciclo da água, né? Então, observe, os rios existem por conta da vegetação, a vegetação favorece a formação de chuvas, os rios voadores, né? E a gente tem rios ali o tempo inteiro cheios, volumosos, né? Por conta dessa dinâmica. Sabendo disso, vamos ver aqui detalhes sobre esses recursos na América Latina. O Brasil tem 12% das reservas de água doce do planeta, perfazendo 53% dos recursos hídricos da região aqui perto da gente, da América do Sul, onde está a gente, a Bolívia, a Argentina, a Venezuela. Então, aqui na América do Sul, a gente tem 53% dos recursos hídricos da região, aqui no Brasil. Ou seja, mais da metade dos recursos hídricos da América do Sul, da água, está aqui no Brasil. Muita água. Grande parte das fronteiras do país é definida por corpos de água, por rios, grandes rios. São 83 rios fronteiriços e transfronteiriços, né, que ultrapassam as fronteiras de um país. A gente vai ver isso mais adiante, um rio lá no sul do Brasil, né, que é transfronteiriço. Além de bacias hidrográficas, né, o conjunto de rios, e de aquíferos, as bacias de rios transfronteiriços ocupam 60% do território brasileiro. Muitos rios que estão vizinhos de outros países, que são dominados pela gente e por outros países. Por isso que tem que ter uma gestão compartilhada desses recursos. Os rios, eles são muito democráticos, eles abençoam todos, né, que estão ali. Não é só os brasileiros, não é só a gente. O pessoal também tem direito à água, né, no mundo. A água é uma questão estratégica, uma questão de vida, né, uma questão política hoje, por conta, inclusive, do consumo e também do comprometimento da qualidade dela. A gente tem que observar a poluição, né, dos rios, dos aquíferos que pode acontecer, e a gente precisa defender que esses recursos hídricos estejam à nossa disposição, limpos, né? Aqueles aquíferos que a gente vai conhecer aqui, água limpa, mineral, sem precisar de um pingo de cloro, está lá à disposição de muita gente, né, e poderia beneficiar muito mais. A gestão, como eu falei, dos recursos hídricos, ela pode fortalecer, né, a cooperação, né, da gestão dos recursos hídricos, a fim de garantir pleno acesso à água às populações da região do Brasil, da região da América Latina. Na organização do Tratado de Cooperação Amazônica, os recursos hídricos representam um tema propício para a cooperação
em vista do enorme potencial hídrico compartilhado pelos países da Bacia Amazônica. A floresta amazônica, vocês sabem, a Bacia Amazônica, o Rio Amazonas, não é um rio somente brasileiro, é transfronteiriço, passa por outros países, né? Então, não é somente daqui. Então, precisa de fazer uma gestão compartilhada para que todos tenham acesso, né? E que haja segurança hídrica. Um povo sem água também é um povo fadado ao fracasso. A água é importante, inclusive para o desenvolvimento industrial. A indústria usa muita água. 22% da água que a gente tem disponível no mundo é utilizada pela indústria. 78% da água disponível no mundo, 78%, acho que 70%, não vou arriscar quebrar, 70% da água consumida no mundo é consumida pela agricultura, pela agropecuária, né? 22% é pela indústria. É muita água utilizada por esses dois elementos. Então, tem que ter uma gestão, né? Um governo, um manejo correto desses recursos para que todos tenham acesso. E ninguém passe fome, passe sede, né? Pode passar. Aí, a região hidrográfica do Amazonas perpassa muitos países. A Colômbia, a Venezuela, tá certo? O Peru, vários países, eles estão sendo beneficiados pela bacia hidrográfica do Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, o Brasil está empenhado em cumprir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o objetivo número 6, né? Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos, é o que diz esse artigo. O artigo número 6, o objetivo de número 6 do desenvolvimento sustentável, fala sobre a segurança hídrica, a gestão sustentável da água e o saneamento básico para todos. A gente está empenhado junto com outros países, né? Muitos países têm que ter compromisso com as suas reservas hídricas para que a gente possa ter sustentabilidade, como acontece com o nosso aquífero aqui. Os aquíferos, a gente sabe, é uma formação geológica subterrânea, que é um reservatório de água debaixo do chão, debaixo da terra. Nós temos 3 grandes aquíferos aqui no Brasil. Muito importante esses aquíferos, eles têm muita água, tá certo? Só um desses daí, o Alter do Chão, que está debaixo da Amazônia, se acabasse a água doce do mundo inteiro, que era que ia acontecer? A gente conseguiria dar água para o povo beber, para o povo consumir água doce para o mundo inteiro durante 100 anos. Se acabasse a água doce, se fosse o caso, só para você ver a importância que é a preservação do aquífero que a gente tem aqui, de vários deles. Esse menor que vocês viram na imagem anterior, que é o aquífero Alter do Chão, que é o aquífero que está na saga, ele é o mais volumoso, na verdade. Vou mostrar ele mais adiante para vocês. Ele é menorzinho no mapa, mas ele tem mais volume de água. O aquífero Guarani, ele é enorme. Ele é um extenso reservatório subterrâneo aqui da América do Sul, da América Latina. Veja só, 1.195.000 quilômetros quadrados é a área dele. Veja só, abarca áreas da Argentina, do Brasil, do Paraguai. Então, vários países têm água desse aquífero, o aquífero Guarani. Veja o que é um aquífero, um poço subterrâneo. Não é qualquer poço, né? O aquífero Alter do Chão, que eu falei para vocês, esse de cima da Amazônia, é o maior reservatório subterrâneo de água doce do planeta. Volume imenso de água doce. Ele é pequenininho assim, a extensão dele, mas o volume é maior, né? Em extensão, o aquífero Guarani, lá embaixo do Brasil, no sul do Brasil, no Paraguai, na Argentina, né? Ele tem uma extensão enorme, é o maior em extensão. Mas em volume, esse Alter do Chão, debaixo da Amazônia, ele é muito importante. Então, temos que preservar a floresta, porque ela é um dos vetores, um dos fatores que favorece o abastecimento desses aquíferos. Outro aquífero muito importante, aqui no Nordeste, no Polígono das Secas. Veja só onde tem um aquífero jorrando água como nunca. O aquífero Gurgueia, que fica no Piauí, na cidade de Cristino Castro, no Piauí, no meio do Piauí, no meio do Polígono das Secas. Tem um aquífero enorme lá debaixo, 700 mil litros por hora.
quando abriram os primeiros poços, na década de 60, a água chegava a uma altura de 60 metros. Hoje em dia, ela chega a 20 metros, porque abriram mais poços, né? Então, ela alcança ainda 20 metros de altura, quando você perfura um poço em cima porque é muita água, sabe? E o povo passa sede. Veja, no polígono das Secas, com muita água, 700 mil litros de água por hora. Lá no polígono das Secas, você tem derramando. Aqui tem até uma foto, o pessoal que não está vendo, está acompanhando pela Goiânia FM, está vendo que tem, a gente que está vendo aqui está vendo uma foto de um desses poços que foram perfurados, aí jorrando água o tempo inteiro. Essa realidade já foi noticiada, inclusive, nos grandes documentários aqui da televisão aberta. Olhe, outro recurso hídrico, outra fonte hídrica muito importante para a América do Sul, para a América Latina. A Bacia Platina drena terras do Brasil, do Paraguai, do Uruguai e da Argentina. Veja como ele é importante para vários países, para várias populações da região da gente, da América do Sul, da América Latina. Ele é constituído, gente, é muito riquíssima essa Bacia Platina, porque tem 3 outras bacias. A Bacia do Paraná, do Paraguai e do Uruguai, que desaguam entre a Argentina e o Uruguai. Está situado na região mais habitada e de maior desenvolvimento econômico. Produz a maior parte de energia consumida do Brasil e tende a transformar-se em importante meio de comunicação e transporte entre outros países do Mercosul que dividem essa bacia. Então, além de matar a sede, de fazer a indústria funcionar, de ser necessária para a produção de mercadorias, existe também outra utilidade dos recursos hídricos. Pode servir como rede de transporte, como modal, entendeu? Como hidrovia. A Bacia Platina, ela é muito utilizada nessa questão de hidrovias, né? A gente não tem muitas hidrovias aqui em outras regiões da gente, porque nossos rios, em geral, são planálticos, né? A Amazônia, que é um rio bom de navegar, se não fosse ele, hein, não teria como você transitar dentro da Amazônia. Tem meio mundo de comunidades isoladas lá. Então, veja como é importante manter esses recursos hídricos aí preservados, conservados, para não comprometer a qualidade nem a disponibilidade. Ainda sobre a Bacia Platina, a Bacia do Paraná, que está aqui, é a maior das 3. Situa-se em áreas do sudeste do Brasil, por isso que está lá uma região muito desenvolvida, e do sul do Brasil, a região centro-sul, está sendo beneficiada pela Bacia Platina. O principal rio é o Rio Paraná, que é a junção dos rios Grande e Parnaíba. É a segunda maior bacia brasileira e tem o maior aproveitamento hidrelétrico das usinas daqui. Lá tem uma usina hidrelétrica, a gente tem um grande potencial. Outro uso, veja como é importante os recursos hídricos na América Latina. Energia limpa, produção de energia a partir dos rios. E nós temos potencial para isso, porque nossos rios são planálticos, como eu disse. A exceção que é um rio planáltico, aqueles rios acidentados. Além de planáltico, é um rio caudaloso, com um volume grande de água. Os nossos rios são caudalosos também, né? E também tem água o tempo todo, são rios perenes em geral. A gente tem a bacia do Rio São Francisco, que é um rio perene, mas tem vários rios intermitentes, rios que secam na estação seca, compreende? Mas a gente tem potencial hidrelétrico, hidroviário, a partir do uso dos nossos recursos hídricos. Então, é muito importante para a nossa economia preservar os recursos hídricos, conservar, porque ele gera essa energia que está fazendo a gente se comunicar aqui, por exemplo. Energia limpa. Inclusive, quando para de chover, que baixa o nível dos rios, a energia aumenta. A bandeira vermelha aumenta aí para os pais de vocês pagarem a conta. Porque a gente começa a queimar uma energia que é suja, a termoelétrica, a energia do petróleo e do carvão mineral. Então, é mais caro queimar petróleo. Então, paga-se mais caro. Então, nós precisamos preservar nossos recursos hídricos para que a gente possa aproveitar bem. Aqui tem alguns destaques, a hidrovia Tietê-Paraná. A gente tem poucas hidrovias, poderia aproveitar mais, facilitaria muita coisa, diminuiria o preço, inclusive, das mercadorias, que reduziria os custos com o transporte. Entendeu?
Boa parte da soja do Brasil ela é transportada por hidrovias. Essa nossa aqui, do Rio São Francisco, separei ela para falar aqui com a gente, porque pertence a nós, é do nosso lugar, apesar que a região da gente é abastecida por outra bacia, né? As bacias do leste, que são de rios de pequeno curso, que desaguam logo no Atlântico. A bacia do São Francisco é importante para o interior do Nordeste, apesar de não nascer no Nordeste. O principal rio é o Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Tem uma presença marcante na história do território brasileiro, porque ajudou na ocupação e na colonização do interior, né, inclusive do nosso estado, inclusive do Nordeste, né? E ele corta os estados de Minas Gerais, da Bahia, de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe. Ele é bastante navegável entre Minas Gerais e Bahia, só que já está com problema: assoreamento, areia, perca de volume de água e muita areia. Entendeu? Por conta de várias questões, inclusive do desmatamento das matas ciliares que estão ao redor, nas margens do rio. Entendeu? Atravessa o polígono das secas, é muito utilizado lá no sertão nordestino, lá em Petrolina, por exemplo, para produzir bastante mercadoria do setor primário, uvas, vinhos, né? A gente tem um polo ali agrícola muito forte por conta do Rio São Francisco, que inclusive está sendo transposto, está havendo transposição dele, que tem críticas, né, dizendo que vai diminuir o volume, mas também que precisa, porque uma parte importante do semiárido não é alcançada pelas águas de nenhum rio e passa muita necessidade. Pessoal, essas são as informações mais importantes que nós temos aqui. Quero agradecer a vocês. Vocês podem pesquisar na internet sobre a transposição do Rio São Francisco. A aula termina por aqui. Na próxima aula a gente continua discutindo aspectos relacionados ao mundo do trabalho, as transformações que foram operadas na paisagem, no espaço geográfico. Valeu, fiquem na paz, tomem todos os cuidados sanitários para a gente se livrar dessa doença, do vírus do Covid. Use máscara e limpe sempre as mãos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Giorgio Paulo e estamos aqui mais uma vez com uma aula show para você. Você que nos escuta pela Goiânia FM, muito obrigado pela sua companhia, pela carona no seu rádio, e você que também nos acompanha pelo canal 51 do Facebook. Essas aulas são produzidas aqui na Goiânia FM pela Secretaria da Educação e Inovação da cidade de Goiânia. E a nossa aula de hoje, galera, História do 8º ano, Independência da América Espanhola. Processos de independência dessas colônias que foram organizadas, colonizadas, ocupadas, exploradas pela Espanha no período do século XVI, XVII, XVIII, até chegar ao século XIX. De boa? Beleza. Aí nós temos aí uma foto, né, que é uma pintura, um quadro, né, de um cara que foi importantíssimo para a história da independência da América Espanhola. Simón Bolívar, né? Grande líder das independências americanas. Simón Bolívar, o general Abreu Lima, né? San Martín, né? São os nomes dos 3 camaradas que juntos tentaram fazer esse processo, né, de independência em várias colônias e hoje se tornar, por exemplo, a Colômbia, Venezuela, Guatemala, Honduras, mais Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, e cada um tentando fazer um movimento diferenciado nas suas regiões, tá? Então, a independência da América Espanhola é o nosso título de hoje, da aula de hoje, e a gente começa a falar, então, do iluminismo, né? O movimento que veio da França, né? A ideia de iluminar, né? Do francês illuminaire, que quelque chose, quer dizer isso, né? Iluminar a mente das pessoas com as ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade. São os ideais do iluminismo que vai, então, movimentar a independência de várias regiões. A mais importante mesmo foi a própria Revolução Francesa, né? Derrubando a monarquia absolutista de Luís XVI, e depois isso parte para as colônias, né? Consequentemente, da França, da Inglaterra, da Espanha e de Portugal. Então, o iluminismo defendia a liberdade dos povos e a queda dos regimes políticos que promovessem o privilégio de determinadas classes sociais. Sem dúvida,
a elite letrada, né, estudada e importante da América Espanhola, inspirou-se no conjunto de ideias iluministas, né, dos grandes filósofos iluministas, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Thomas Hobbes, certo? Mas no próximo slide, então, o que é que nós temos aí para a gente? Nós temos uma bandeira flamulando aí, o vento, né? O vento da liberdade, batendo na bandeira da Espanha. E embaixo, minha gente, nós temos a situação real das colônias naquela época, né? Então ali já temos pela bandeira, é uma bandeira holandesa, né, pelas cores. A Holanda também vai ter as suas colônias, principalmente nas Antilhas, né, as Antilhas holandesas, onde eles faziam o refinamento do açúcar que traziam aqui de Pernambuco, né, do Brasil holandês, do Nordeste. Então eles levavam toda a produção para as Antilhas, lá eles refinavam o açúcar, faziam aquele chamado açúcar mascavo, que hoje nós conhecemos também aí, o batavo ou mascavo, né, que é um açúcar mais escuro, tá? E, portanto, mais puro, mais natural e mais caro, obviamente. O que é que tem hoje barato na vida? Nada, né? Barato só o marido da barata. Mas vamos lá. Que esse processo de independência da América Espanhola, ele ocorre em um conjunto de situações experimentadas ao longo do século XVIII, tá? Então, nesse período, a gente observa a ascensão de um novo conjunto de valores que questionava diretamente o pacto colonial e o autoritarismo das monarquias. Ou seja, as colônias, as pessoas começavam a enxergar um momento de quê? De libertação, né? De liberdade de comércio, de expressão, principalmente de comércio, tá? E evitar aquelas explorações que se tinha, porque toda a riqueza que era produzida aqui era levada para as metrópoles, para a Europa. Então a riqueza não ficava aqui. Então produzia aqui e mandava para lá. Então eles queriam agora produzir e aqui se aproveitar dessa riqueza também. Então no próximo slide, a gente vai encontrar o quê? O padre aí, isso aí no México, Revolução Mexicana, é um painel, tá certo? Que a gente buscou. Esse painel consta vários líderes, inclusive o padre Hidalgo, que é esse que está aí bem no centro, com a carta na mão assim, que promove a independência, né, o movimento do México. Mas você vê ao lado ali Simón Bolívar, San Martín, San Simón, um outro cara chamado Tupac Amaru, que a gente vai encontrar já falar dele. Mas aqui lembrar vocês o seguinte, além desse painel que mostra todos esses líderes aí, veja que a grande maioria desses intelectuais eram de origem crioula, ou seja, filhos de espanhóis nascidos na América e, portanto, desprovidos de amplos direitos políticos nas grandes instituições do mundo colonial espanhol. Por estarem politicamente excluídos, eles enxergavam no iluminismo uma proposta aos entraves legitimados pelo domínio espanhol, ali representados pelos chapetones. Então, lembrando a vocês, os chapetones eram os espanhóis que ocupavam cargos importantes aqui na América, e os crioulos eram os filhos de espanhóis, mas, portanto, por eles terem nascido aqui, eles não tinham privilégios políticos, não é? Até cargos importantes eles não podiam ocupar. Por quê? Porque a turma já tinha esse medo de que um dia eles pudessem se levantar e querer que essa região se tornasse independente, que é o que acontece agora, tá? No próximo slide, nós temos aí, veja, duas imagens, né, bem interessantes. A gente, no outro momento, poderia trabalhar, por exemplo, a questão da leitura de imagem, tá? Que é uma parte da história que eu gosto. Quando a gente vê as imagens, as pinturas, os quadros, é lógico que quem pinta um quadro, pinta a partir de uma visão, né? Que é aí, nesse caso, a visão do líder, que é Simón Bolívar, né? Com a pena na mão, com a carta, escrevendo o quê? Digamos assim, seriam os ideais de liberdade, ou já organização do Estado. Então, embaixo, vejam ele montado no cavalo, no monte, o povo embaixo, aplaudindo, né, mostrando que ele é o grande libertador. Inclusive, se um dia você for para Recife, viu, gente? Quem passar por Recife, ali perto do shopping Tacaruna e da Escola de Aprendiz Marinheiro, né, tem um monumento com a estátua de um homem em pé com a espada assim na mão. Aquela estátua é de Simón Bolívar. Tá certo? Aqui em Abreu e Lima,
a cidade de Abreu e Lima, o nome do general Abreu e Lima, um desses líderes. Tem também na praça ali, uma praça tem 2 bustos de Abreu e Lima e de Simão Bolívar, né? Mostrando também que aqui a gente também teve esse cuidado, né, com esses ideais. Então, ao mesmo tempo em que houve toda essa efervescência, olha que tão bonito, efervescência ideológica em torno do iluminismo e do fim da colonização, apesar da rotina de trabalho dos índios, dos escravos e dos mestiços, também contribuiu para o processo de independência. Então veja que essa classe social menos favorecida também participa do processo de independência. É o que está lá nessa imagem aqui embaixo. A gente vê os escravos, a gente vê os índios, né, como se estivesse subindo, né, junto para o cavalo e o camarada em cima do cavalo, que é o ideário de independência e de liberdade, tendo Simão Bolívar como o grande símbolo, né, o grande libertador, né, essa ideia que se passa aí. Então, aqui nesse slide, gente, a gente vai ver exatamente 2 imagens, tá? A primeira delas, a de cima, de um grande guerreiro chamado Tupac Amaru. Ele se veste aí olhando para o horizonte, veja, olhando para o horizonte, enxergando o quê? O futuro. E aí um grande cordão com o símbolo do sol dourado, que representava a divindade, né? A qual a nação que ele representava, que era dos astecas, é no Peru, né? E o machado, né, feito uma lança, né, mostrando que foi através da luta e da guerra que ele conquista. Então, as péssimas condições de trabalho e a situação de miséria já tinha, antes do processo definitivo de independência, mobilizado setores populares das colônias hispânicas. 2 claros exemplos dessa insatisfação puderam ser observadas durante a rebelião de Tupac Amaru, em 1780, no Peru, e o movimento comuneiro em 1781 na chamada Nova Granada. No quadro de baixo, gente, foi a condenação à morte, né, de Tupac Amaru. Essa morte aí era uma condenação de morte horrível, né? Acho que toda condenação de morte não é boa, né? Mas Tupac Amaru, essa prática da morte por esquartejamento. Então o cara vivo, ele era amarrado 4 cordas, uma em cada perna e uma em cada braço. Né? E era amarrado a 4 cavalos, que os cavalos eram disparados em posições contrárias. Então imagina, o cara era despedaçado vivo. Então isso era uma das penas, né? Assim como os romanos usavam a crucificação, né, para grandes criminosos. Então a crucificação era uma morte, a pior morte que existe até hoje é a crucificação. Porque o cara morre lentamente, sufocado, com o peso dele mesmo sobre o corpo. Ele não consegue respirar, né? Além do sangue que vai se esvaindo, né? Aí essa outra, os espanhóis e os portugueses também se superaram nessa época aí. Então, por exemplo, a gente tem Felipe dos Santos, da revolta de Vila Rica. Ele foi também condenado à morte por esquartejamento, né? O Tiradentes, né, na Inconfidência Mineira, foi condenado à morte na forca e depois esquartejado. Foi menos ruim, né? Foi menos ruim. Mas enfim, o próximo slide, a gente tem uma foto, né, uma pintura muito bonita aí, feita na época um grande famoso pintor, Jean-Louis David, né? Ele praticamente viveu na sombra de Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte, interessante, viu? Ele era um cara baixinho. Ele tinha 1,60 m, 1,58 m, 1,60 m. Era igual o rei Luís XV da França, baixinho. Então, o que é que ele fazia? Quando ele mandava pintar o quadro, mandava pintar ele como se fosse um grande homem, alto, forte, bonito, né? Parecido comigo. Mentira. Né? Mas, enfim, veja essa pintura, veja esse quadro. Parece um super-homem, né? Um homem grande, forte, um guerreiro, o vento esvoaçando com a capa vermelha, um grande cavalo branco com as patas levantadas, para mostrar o poder e a importância que ele tinha como imperador da França. Não é como se você tirasse uma foto assim, uma foto de baixo para cima. Então você aparece maior, né? Os efeitos que a turma hoje bota aí para fazer a selfie. Tá ligado o que eu estou dizendo, né? Eu sei que você tá ligado, você tá rindo já, tá lembrando o que eu estou dizendo. Você que está escutando pela rádio também tá lembrando o que eu estou dizendo. Mas veja bem, no final do século XVIII, a ascensão de Napoleão frente ao Estado francês e a demanda britânica
e norte da América pela expansão de seus mercados consumidores serão 2 pontos cruciais para a independência das colônias. A França, por exemplo, pelo descumprimento do bloqueio continental, e eu vou explicar a vocês já o que é isso, invadiu a Espanha, desestabilizando a autoridade do governo sobre as colônias. Veja, então, além disso, Estados Unidos e Inglaterra tinham grandes interesses econômicos a serem alcançados com o fim do monopólio comercial espanhol na região. Então, gente, o que é que acontece? Napoleão se torna imperador da França, isso em 1806. Ele então vai decretar, primeiro ele vai tentar invadir a Inglaterra. Ele era imperador da França, eu vou invadir a Inglaterra e vou também anexar a Inglaterra ao meu império. Só que ele se deu mal, né? A Inglaterra já tinha uma das maiores e melhores marinhas de guerra do mundo. Até hoje não é a maior, mas é a melhor. A Inglaterra, certo? Então ele faz o bloqueio ali no canal da Mancha. A França não consegue invadir a Inglaterra, ele volta, então o que ele faz? Bom, eu vou quebrar a Inglaterra comercialmente. A Inglaterra produzia e vendia tudo para as colônias, principalmente Portugal e Espanha. Então ele faz o bloqueio continental, decreta o bloqueio continental. Nenhum país da Europa, nem Portugal, nem Espanha, nem Itália e nem a França, poderiam comprar da Inglaterra. Nada, e nem vender nada. Portugal, minha gente, comprava tudo. Portugal não produzia nada. Toda a riqueza que era trazida do Brasil para Portugal, ele pagava pelas coisas que comprava da Inglaterra. A Inglaterra já era um país industrializado, né? A Revolução Industrial já acontecia na Inglaterra. Então o que é que ele faz? Ele vai invadir a Espanha e vai colocar o irmão dele, José Bonaparte, como rei da Espanha. Então Napoleão, imperador da França, o irmão dele, rei da Espanha, ficou Portugal imprensado no mar e com a Espanha nas costas. Então Dom João VI, na época, era príncipe regente, porque a mãe dele adoeceu, ficou a Dona Maria a louca, né? Dona Maria I a viradeira. Em Portugal se chama Dona Maria I a viradeira. Mas no Brasil ficou conhecida como Dona Maria I a louca, porque realmente ela adoeceu, né? Ela ficou demente, né? Tanto chamada de doida. Mas aí, como ela era viva, ela era ainda a imperatriz, né? de Portugal e das colônias. E Dom João VI passou a administrar como príncipe regente. Então é quando ele foge de Portugal e vem para o Brasil em 1808. Que é a chamada transferência da corte portuguesa para o Brasil, e o Brasil é levado à categoria de reino. Então, teoricamente, o Brasil já começou a melhorar aí pouquinho, porque deixou de ser colônia, passou a ser sede do reino de Portugal. E as colônias espanholas? Foi um inferno, porque não tinha mais o rei da Espanha, o pacto colonial e as elites coloniais ficaram cada uma por si. Foi quando o movimento de independência começa então a se movimentar e os líderes começam então a proclamar a independência dessas colônias, tá? Mas tudo isso começou como Napoleão lá na França invadindo Portugal e Espanha. É como se jogasse uma bomba, minha gente, uma bomba dentro do formigueiro. A formiga corre para tudo quanto é lado, né? No próximo slide, aí nós temos os navios, né? As caravelas, e um ponto, né, de apoio, um porto, que seria o que a gente chama de entreposto comercial ou uma feitoria, tá certo? Então, é nesse momento, no início do século XIX, a partir de 1801, 2 em diante, até 1900, é o período do século XIX, que a mobilização ganha seus primeiros contornos. A restauração da autoridade colonial espanhola seria o estopim do levante capitaneado pelos crioulos. Contando com o apoio financeiro anglo-americano, os crioulos convocaram as populações coloniais a se rebelarem contra a Espanha. Gente, quando eu quero dizer o apoio econômico anglo-americano, da Inglaterra e dos americanos, porque eles estavam interessados em quê? Se as colônias se tornassem independentes da Espanha e de Portugal, a Inglaterra e as colônias do norte, né, as 13 colônias inglesas na América do Norte, que vai se tornar Estados Unidos, eu sei que às vezes é complicado para a gente, mas esse pessoal queria o quê? Com a independência dessas colônias, eles passaram a comercializar livremente com eles, e aí lucrar, ganhar. É a ideia do capitalismo comercial, beleza? Próximo slide. Aqui é o seguinte, Simón Bolívar versus San Martín. Os dois dos maiores líderes crioulos da independência foram Simón Bolívar e José de San Martín, organizando exércitos pelas porções norte e sul da América,
tá? Ambos sequenciaram a proclamação de independência de vários países latino-americanos, como Colômbia, Venezuela, as Guianas, lá em cima, Guiana Francesa, Holandesa e Suriname. Lá embaixo, o Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai. Então, foram essa galera aqui que começa esse movimento de independência. Agora, a intenção deles, veja, por que eles vão propor a independência em várias regiões e não numa só? Então, a ideia deles era também tornar independentes. E aí, veja, somente o Brasil falava português. O restante, tudo fala espanhol, com exceção de algumas colônias nas Antilhas que pertenciam aos holandeses, aos ingleses e aos franceses. Fora isso, tudo falava espanhol. Então eles queriam formar um reino para eles aqui, numa república, mas onde esses fossem governados por eles. Então, gente, de bonzinho o inferno está cheio, né? Então a intenção deles era uma, mas por trás era a ideia deles estarem no poder, governando essas regiões aqui. Tá? Então, tem esse joguinho aí político, a gente precisa entender da ideologia dominante de quem está tentando chegar ao poder. Tá? No próximo slide, o texto fala um pouquinho dos Estados Unidos e Inglaterra, né, o pacto que Simão Bolívar vai fazer e o processo de independência, as batalhas, as guerras, né, para a independência dessa América Latina, isso a partir do ano de 1826. Tá? Vão formar o Congresso do Panamá e, logicamente, tentar unificar os povos latinos numa única forma de governo, né? Seria um império republicano, se é possível entender dessa forma. Mas o próximo slide é o desfecho, né, desse processo. Então, como é que a gente vê aí os mapas com os aspectos físicos dos países que foram criados a partir da independência? Então, o Canadá, os Estados Unidos, o México, o Brasil, né, a Colômbia, Venezuela, Guatemala, Chile, Equador, né, são os países que vão se formando a partir dessa história latino-americana pelo processo de independência iniciado por Simão Bolívar, San Martín e Abreu Lima. Tá? É o desafio, né, é a pergunta que eu trago para vocês, uma imagem aí bonita, mostrando já como, depois da independência, como se organizavam, tá? Em cada região, os governos. Mas aí, ó, durante os processos de independência da América Espanhola, 2 grupos se destacaram como principais protagonistas e adversários durante os confrontos. Então, cite os 2 protagonistas e suas principais características. Se você que está nos assistindo pelo canal 51, você pode voltar alguns slides ou voltar o vídeo um pouquinho aí, uns 3, 4 minutos, você vai encontrar essa resposta fácil. Tá bom? Então você que nos escuta pela Goiânia FM, muito obrigado mais uma vez pela carona do seu rádio, tá? Não esqueçam de ver lá no canal 51 e em breve o site da Secretaria de Educação e Inovação de Goiânia. Não esqueçam de não aglomerar, usar sempre as máscaras e o álcool em gel. Se não tiver álcool em gel, gente, água, lavar a mão sempre, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até outra hora.